Em Gênesis capítulo 5, verso 21 a 24, diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quem foi esse homem chamado Enoque? Segundo os relatos bíblicos, Enoque era filho de Jared, era pai de Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra. E Enoque também era bisavô de Noé. Enoque vem de uma descendência abençoada. Ele era descendente de Sete, um dos filhos de Adão, através do qual o conhecimento de Deus foi preservado através da geração de Sete. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, e ele foi conhecido como o homem que andou com Deus. E pelo fato dele ter andado com Deus, dele ter sido fiel a Deus, ele foi transladado corporalmente para o céu. O texto diz que Deus para si o tomou. O corpo de Enoque não foi achado, porque Deus o levou em vida. Como podemos andar com Deus? Andar com Deus implica em algumas características que quero compartilhar nesta noite. Em primeiro lugar, a primeira característica é rendição. Não é possível andar com Deus se você não se render a Ele. O pastor e escritor Rick Warren, falando sobre rendição, ele diz: render-se totalmente a Deus é a expressão máxima da fé. É impossível você experimentar a fé no Deus verdadeiro se você não se render a Ele. O nome Enoque significa dedicado ou disciplinado. E Enoque, ele foi fiel ao significado do seu nome. Enoque se rendeu a Deus. Enoque se submeteu a Deus e dedicou-se a Deus por toda a sua longa vida, em obediência, no meio de uma geração corrompida e perversa, como de fato foi a geração pré-diluviana. Tão corrompida que foi essa geração, tão perversa que foi essa geração, que Deus decidiu então destruir aquela geração através do dilúvio, onde Deus usou ali o bisneto de Enoque, que foi o instrumento de Deus para esta ocasião. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso 15, também nos fala sobre isso, quando o texto diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Tem uma versão que diz como astros no mundo. Essa é a vontade de Deus e esse é o propósito de Deus para cada um de nós. E foi dessa maneira que Enoque viveu. Ele se preservou irrepreensível, obediente, fiel a Deus, em meio a uma geração pervertida e corrupta. E pelo fato dele andar com Deus, ele pôde refletir a glória de Deus em meio a essa geração. Enoque foi plenamente submisso a Deus. Por isso ele levou esse título que muitos de nós gostaríamos de levar para a eternidade: o homem que andou com Deus. Ele levou esse título porque ele se rendeu a Deus, porque ele se submeteu à vontade de Deus, porque ele decidiu obedecer a Deus e caminhar com Deus por toda a sua vida. Render-se a Deus é parar de insistir em fazer a nossa vontade e nos submeter em obedecer plenamente à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É parar de querer fazer aquilo que nós achamos que é o melhor e nos submeter àquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus nos criou para ser. Rick Warren, ainda falando sobre rendição, ele diz: render-se é estar segurando a bandeira branca e dizendo: Deus, a guerra acabou, eu não vou mais lutar contra o Senhor, eu me rendo. Essa experiência de Enoque nos ensina, nos ensina que Deus não ajusta o passo com o passo do homem. Não.
para andar com Deus, o homem é que precisa se ajustar ao passo de Deus, para que possamos andar com Deus. Você não está cansado de lutar contra Deus? O grande problema do ser humano é que, por causa da nossa natureza egoísta e corrupta, vivemos intensamente lutando contra Deus, querendo fazer a nossa vontade, querendo fazer aquilo que nós achamos que é o melhor, e lutamos contra a vontade de Deus. Se você está cansado de lutar contra Deus, de insistir na sua vontade, de sofrer decepções e frustrações na sua vida, por seguir aquilo que você acha que é o melhor, então eu creio que essa é a hora de você também pegar a bandeira branca e dizer para o Senhor: eu me rendo, e eu quero me ajustar aos teus passos, eu quero submeter a minha vida à tua vontade, porque a melhor coisa na vida do ser humano é andar com Deus, é se submeter a Deus e ajustar a sua vida ao plano maravilhoso de Deus. Lembre-se que a rendição é a expressão máxima da fé cristã. A pessoa que não se rende a Deus, ele nunca vai andar com Deus. Para andar com Deus, precisamos nos render a Ele. Em segundo lugar, precisamos confiar em Deus, porque é impossível andar com Deus sem confiar nele. Deus estava com Enoque em toda a sua longa caminhada, e ele não tinha medo do que o homem ou as circunstâncias poderiam fazer com ele. Nós vivemos num mundo em que os homens ou as circunstâncias podem nos afligir. Somos afligidos muitas vezes por pessoas ou por circunstâncias. Mas quando nós confiamos em Deus, não devemos nos preocupar com o que as pessoas ou o que as circunstâncias podem provocar na nossa vida, mas devemos, acima de tudo, confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus. E graças a Deus, porque somente Ele é que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo e a morte. Somente nele é que nós podemos experimentar a vitória em todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 38 e 39, ele diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi a confiança de Enoque, vivendo 365 anos de vida, e todos esses anos ele confiou em Deus. Imagine, nós vivemos aí 50, no máximo aí a pessoa chega a 100 anos e passamos por tantas situações, tantas provações. Enoque viveu 365 anos. Imagine quantas provações, quantas perseguições, quantas lutas, quantos desafios ele enfrentou. Mas ele colocou a sua confiança em Deus. Como disse o apóstolo Paulo: porque estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus. E Enoque, ele permaneceu andando nos passos do Senhor, não nos seus passos, mas os passos do Senhor até o final da sua vida. Lembre-se de uma coisa, e eu quero citar essa colocação que Deus colocou no meu coração essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem: que confiar é estarmos plenamente seguros que o Deus que nos chamou é fiel para cumprir todas as suas grandiosas promessas em nossa vida. Confiar em Deus é estarmos 100% seguros que o Deus que nos chamou para caminhar com Ele, esse Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as suas grandiosas promessas em nossa vida. Por isso, quando confiamos, não há espaço para dúvida, não há espaço para o questionamento, porque estaremos 100% seguros. Para caminhar com Deus, é preciso se render, é preciso confiar. E nós podemos encontrar muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Ele fala sobre confiança, sobre entrega, sobre rendição. E é confiando em Deus é que nós vamos caminhar com nossa cabeça erguida e com nossos olhos firmados no seu amor e na sua verdade para a nossa vida. Em terceiro lugar, para andar com Deus é preciso perseverança. Em primeiro lugar, rendição. Em segundo lugar, confiança. E em terceiro lugar, perseverança. E a perseverança é tão importante como todas as outras qualidades da vida cristã. Enoque andou com Deus
E não foi dias, não foi semanas, não foi meses, mas ele andou com Deus em toda a sua longa caminhada de fé, de mais de 300 anos, em meio aos embates e desafios do seu tempo. O texto diz que Enoque começou a andar com Deus com a idade de 65 anos após o nascimento do seu filho Matusalém. E perseverou até o final dos seus 365 anos, fiel, seguindo os passos do seu Deus. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, nós encontramos também o exemplo de outro homem da experiência de Abraão. Esse homem que Deus chamou, e diz o texto lá, que sendo pois Abraão da idade de 99 anos, então apareceu o Senhor a ele, e o Senhor disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí Deus fala para ele: anda na minha presença e ser uma bênção e ser perfeito. Deus convida Abraão para andar com ele, para andar na presença dele. Enoque andou com Deus. Depois veio o seu bisneto Noé, que foi conhecido como aquele homem que andou com Deus. E depois vem Abraão, como um homem que foi chamado para andar na presença de Deus. Andar com perseverança, andar sem olhar para trás, andar sem desistir, andar com Deus sem reclamar, andar com Deus sem murmurar, andar com Deus sem questionar, mas andar com Deus em obediência e em fidelidade. Esse é o exemplo de Enoque, esse é o exemplo de Noé, esse é o exemplo de Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e de toda a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele simplesmente seguiu a direção de Deus, porque ele sabia que o Deus que o chamou era fiel e poderoso para lhe conduzir com segurança. Perseverança é a marca da estabilidade de uma fé genuína no Deus verdadeiro. Aquele que confia em Deus, aquele que tem o coração cheio da graça de Deus, aquele que está com a sua fé firmada nesse Deus poderoso, ele vai perseverar. E ele vai perseverar. Essa perseverança é a marca da sua estabilidade. E o que nos dá estabilidade é fé. A fé genuína no Deus verdadeiro. No Deus que nunca nos abandona. No Deus que nunca nos decepciona. No Deus que nunca falha em nenhuma de suas promessas. Deus nunca falhou nas suas promessas na vida de Enoque. Deus nunca falhou nas suas promessas na vida de Noé. Deus nunca falhou em suas promessas na vida de Abraão. E Deus nunca falhou na vida daquele que se entrega a Ele e que decide caminhar com Ele. Por isso Deus tem promessas para a sua vida. E Ele convida você para caminhar com Ele, assim como Ele convidou Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença e ser uma bênção. É isso que Deus quer de cada um de nós. E eu quero finalizar dizendo que andar na presença de Deus traz recompensas maravilhosas. Todo aquele que decide andar com Deus, ele tem garantido a recompensa que vem do Senhor. E Deus, Ele é generoso em seu amor, em sua bondade. A Bíblia fala de muitos personagens que nasceram, cresceram, tiveram filhos e morreram. Enoque, porém, foi diferente de todos os demais. Enoque e Elias foram os dois homens de Deus que não tiveram a experiência da morte. Enoque nasceu, cresceu, teve filhos, formou sua família. No entanto, ele não morreu. Ele não experimentou a morte física, assim como Elias também não. E aí a pergunta: por que Enoque não morreu? E o texto lá em Gênesis 5:24 responde essa pergunta. E o texto diz: porque Enoque andou com Deus. E porque Enoque andou com Deus, o texto encerra lá dizendo assim: e Deus o tomou para si. Deus tomou Enoque para ele em vida. Isso é a recompensa, é o resultado do homem que decidiu andar com Deus por toda a sua caminhada. Enoque não foi achado entre os homens, porque Deus o transladou. Pois antes de sua transladação, ele obteve o testemunho como um homem que agradou a Deus. Por isso ele recebeu essa recompensa. Ele andou com Deus, ele obedeceu a Deus, ele serviu a Deus, e Deus se agradou de Enoque. E Deus decidiu tomar Enoque para si. Deus tomou para si.
para que Enoque continuasse a caminhar com Deus para sempre, para que Enoque nunca deixasse de caminhar com Deus. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria não está aqui na terra. Para aqueles que andam com Deus, nós temos uma pátria. E nós estamos caminhando com Deus para essa pátria. E essa pátria não é aqui. Como diz o apóstolo, a nossa pátria está nos céus. Todos nós um dia receberemos um novo corpo. Um corpo glorificado, e habitaremos e reinaremos com o Senhor na pátria celestial para sempre. Enoque experimentou isso porque ele decidiu andar com Deus. Concluindo, eu quero dizer para você o que significa andar com Deus. Andar com Deus significa rendição. Lembre-se que a rendição é a expressão máxima da fé cristã. Se você ainda não se rendeu a Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não se submeteu à vontade de Deus, se você ainda está lutando com Deus, levante a bandeira branca e diz: Senhor, eu não quero mais lutar, eu quero me render, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero andar nos seus passos e não nos meus. Eu quero me moldar os seus passos, a sua vontade. Andar com Deus significa confiar. Lembre-se, confiar é estarmos plenamente seguros que o Deus que nos chama é o Deus fiel para cumprir todas as suas grandiosas promessas em nossas vidas. Basta que nós confiemos nele. E confiemos de todo o nosso coração. Em último lugar, andar com Deus significa perseverar. Todo aquele que experimenta a salvação em Cristo, que experimenta a graça de Deus no seu coração, que é transformado pelo grande e maravilhoso amor de Jesus, ele vai receber essa marca. A marca de Deus, da fé, que lhe dará estabilidade para perseverar, para permanecer, mesmo em meio às lutas, mesmo que venham as pandemias, os problemas, as dificuldades, as aflições dessa vida, mas ele vai perseverar, porque a sua fé tem como marca o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, o Deus que nada nesse mundo, nem a morte, nem a vida, nem as potestades poderão nos separar do seu amor. Andar com Deus é tornar-se herdeiro do seu reino eterno. E Deus te convida nessa noite para que você seja um herdeiro do seu reino eterno. Quando decidimos andar com Deus, podemos nos alegrar na certeza de que um dia Ele nos tomará para si, para reinarmos na nossa pátria eterna com Cristo Jesus para sempre. Eu quero convidar nesta noite você que está me ouvindo a também a se render a Deus, a confiar em Deus e a convidar Ele para ser o Senhor da sua vida. É preciso se render, é preciso dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, eu me rendo, eu coloco tudo nas tuas mãos, eu coloco tudo no teu altar. Eu quero convidar você a fazer isso nessa noite, para que você seja também conhecido como um homem ou uma mulher que andou com Deus. Eu queria que você, onde você estiver, quero que você, feche seus olhos agora, tome essa decisão. Se você ainda não fez, diga: Senhor, eu me rendo a Ti nesta hora. Eu entrego a minha vida. Eu confio no Teu poder. Eu abro o meu coração para que Cristo Jesus seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.